Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 194 Decisão. Ni Yan e Tang Yao tiraram o pergaminho de retorno e voltaram para Calore. Saindo do ponto de transferência, eles se apressaram para a sede da guilda As Kickers United. Gu Huai e muitos outros importantes membros da guilda foram reunidos no salão da reunião. Todos se levantaram quando os dois chegaram. Ni Yan e Tang Yao foram recebidos por uma dúzia de membros, incluindo o resplendente Blade Light, líder Young Seven, Undin Scoundrel e Blue Yarn Thread. Todos usavam expressões graves. Estava claro que eles haviam discutido alguma coisa sombria antes. Vocês estão de volta. Gu Huai deu um passo à frente para cumprimentá-los. O que aconteceu? Perguntou Ni Yan. Gu Huai nunca os teria chamado tão ansiosamente se não fosse algo urgente. É a Undead. Eu não sei como. Mas eles descobriram o paradeiro de nossa equipe principal e enviaram uma força de mais de 1000 jogadores para cercá-los. Nós sofremos 18 vítimas. Por sorte, Blade Light e Young Seven estavam de guarda. Eles conseguiram escapar, graças ao resto dos membros protegendo-os, explicou Gu Huai. Assim que descobriu que a equipe principal tinha sido emboscada, ele apressadamente notificou Ni Yan e Tang Yao. Além disso, ele enviou um grande número de membros da guilda para resgatar o grupo de Blade Light, mas já era tarde demais. Uma equipe de 20 jogadores cercada por mais de 1000 inimigos nunca teve chance. A batalha terminou rapidamente e sem fanfarra. Blade Light e Young Seven sobreviviam foi puramente um acaso da sorte. A expressão de Ni Yan tornou-se sombria. Perder 90% da equipe principal foi um golpe devastador. Todo membro único foi um precioso tesouro para a guilda. Eles tiveram realizações esplêndidas sob a liderança de Blade Light e Young Seven. No entanto, esse incidente os atrasaria em pelo menos metade de uma semana. Algum dos membros morreu com marca de nomes vermelhos? Perguntou Ni Yan. Se um deles morreu enquanto estava sob o status de Pequer, consequentemente deixaria cair todos os seus equipamentos. Então isso seria ainda mais deprimente. Seria basicamente o mesmo que perder um membro da equipe principal. Não, por sorte, Blade Light e Young Seven mostraram moderação. Eles não deixaram os outros membros da equipe atacarem primeiro. Era bom que nenhuma toupeira tivesse entrado na equipe principal. Caso contrário, se uma situação como o que aconteceu fora da Black Flame tenha ocorrido, eles teriam feito um golpe ainda mais pesado. Mas mesmo assim, as perdas ainda eram consideráveis. Ni Yan estava tremendo de raiva. Ele não tinha ido para o Undead em busca de problemas. Mas eles vieram batendo na porta dele. Ele não iria deixá-los levemente. É culpa nossa. Isso não aconteceu se tivéssemos notado os sinais anteriormente, disse Young Seven, referindo-se a si mesmo e a Blade Light, os dois líderes da equipe. Quando ele lembrava os companheiros de equipe que morreram por sua causa, ele não pôde deixar de sentir uma pontada de dor no peito. Eles haviam feito um grande esforço para atender cada membro com o melhor equipamento disponível. Quem poderia ter sabido que acabaria caindo nas mãos da Undead? Ele não podia deixar de se culpar. Este assunto surgiu por causa de mim. Eu não esperava que Eizou, Black Amazing, agisse contra nós, disse Blade Light. Ele deveria ter antecipado esse resultado mais cedo. Ele havia tirado tantas pessoas da Undead. Como ele pensou que o outro lado reagiria? Seria estranho se Eizou já não o odiasse até o osso. No entanto, como o As Kickers United era muito mais forte do que a Undead, acreditava erroneamente que o senso comum de Eizou o impedisse de fazer algo extremo como emboscada. Então ele nunca o considerou uma séria ameaça. O que aconteceu? Aconteceu. Nada sairá de culpar-se. No entanto, esse assunto não é tão simples quanto parece. Os olhos de Ni Yan brilharam com uma luz fria. Quem agiu contra o seu povo não deve esperar para manter a cabeça. Como chefe da guilda, era imperativo que ele resolvesse essa queixa. Acabei de receber uma notícia que a Undead se juntou com a Victorious Return como uma ramo da guilda. Gu Huai anunciou a todos. Não é de admirar que eles tenham agido tão arrogantemente. Não mais capaz de segurar-se, Undin Scoundrel disse. Chefe, devemos ir atrás desses bastardos. Ele era um bom amigo de vários membros da equipe principal. Todos foram mortos na emboscada. Acalme-se. Vamos ouvir o que o chefe tem a dizer. Blue Yarn Thread, sentado ao lado dele, aplacado com uma voz fria. Ni Yan enrugou as sobrancelhas para a nova revelação. Mesmo em uma estimativa conservadora, o Undead tinha pelo menos 20.000 membros. Embora não fossem muito poderosos, em parte porque Blade Light havia tirado quase todos os melhores rankers da guilda com ele, uma força de 20.000 a 30.000 jogadores não poderia ser encarada. Se todos se juntassem sob a aba da Victorious Return, definitivamente teria um impacto no futuro. Gu Huai e os outros olharam para Ni Yan, esperando por sua decisão. Só agora Blue Yarn Thread e Undin Scoundrel sentiram a mudança na atmosfera do salão de reuniões. Parecia que a pessoa que comandava a guilda era Ni Yan o tempo todo. O que nós vamos fazer? Devemos declarar a guerra contra o Undead? Perguntou Gu Huai. A equipe principal da guilda havia sido essencialmente eliminada. Se eles não respondessem, seria visto como um sinal de fraqueza para o mundo exterior. No entanto, declarar que uma guerra completa significava que eles teriam que investir uma quantidade significativa de recursos e mão de obra para lidar com as forças de Undead. Além disso, ele sentiu com a máxima certeza que Victorious Return também participaria.
Em tal cenário, o crescimento de toda a guilda iria atrasar para uma parada completa. Mesmo que a Victorious Return não se atreveu a ter uma guerra precipitada com outra guilda, para não falar das Kickers United. Agora foi o momento de uma rápida expansão. Ao iniciar uma guerra, estariam paralisando o futuro da guilda. Além disso, mesmo que eles ganhassem, eles ainda não seriam capazes de eliminar a Undead. Todos os membros das Kickers United aguardavam ansiosamente a decisão dos superiores. Depois de serem intimidados até certo ponto, não estavam mais dispostos a sofrer em silêncio. Este assunto não poderia simplesmente ser ignorado. Se a pessoa que se moveu contra eles fosse Heavenbreaker, eles ainda seriam capazes de suportar. Afinal, Victorious Return foi a melhor guilda de Calore. Eles tiveram grande influência. Todo mundo estava em acordo coletivo que, mostrando restrições agora, haveria inevitavelmente um dia em que eles os derrubariam. No entanto, o que era o Undead? Não era mais do que uma pequena guilda. Se até mesmo peixes pequenos como eles poderiam desenfreadamente cagar e mijar em suas cabeças sem medo de retaliação, então, por que motivo eles permaneceram na guilda? A decisão de Ni Yan influencia diretamente a direção futura de toda a guilda. Nós fomos infiltrados por toupeiras da Undead. É porque não tomamos precauções suficientes para se proteger contra algo assim, que conseguiram bloquear nossas posições. Devemos dar essa explicação aos membros da guilda? Yang Seven perguntou. Ele entendeu que ir à guerra com a Undead era um esforço infrutífero. Só os arrastava para um buraco mais profundo. Um grupo já havia sido cercado pelas forças da Undead. A situação poderia dar uma volta para pior a qualquer momento. Não há necessidade. Ni Yan balançou a cabeça. Esta não foi a melhor solução. Victorious Return estava monitorando a situação de perto. Se as Kickers United tentasse resistir à tempestade, eles iriam partir para a ofensiva, certificando-se de que sua covardia seria conhecida por todos os cantos da comunidade. Só haveria uma conclusão. Os membros baixos da guilda perderiam todo o respeito pelos superiores. Todos, olhe para os fóruns, disse Gu Huai. Após o incidente, ele estava prestando muita atenção aos fóruns. Um novo tópico surgiu com um vídeo das forças de Undead ao redor e matando os membros da equipe principal do As Kickers United. Havia até uma legenda no vídeo com as seguintes palavras de provocação. As Kickers United, você tem as bolas para lutar contra nós? Porra, Nirvana Flame, vamos destruí-los. Tang Yao não conseguiu mais se manter calmo. Onde está a Undead agora? Perguntou Ni Yan. De acordo com as informações que recebi, as forças de Undead estão na Floresta da Forja fazendo um grupo subir de nível. Eles provavelmente esperam que cheguemos. Nossos membros não poderão suportar mais, especialmente aqueles que anteriormente eram parte da Undead. Eles estão gritando por nós deixá-los ir lá e acertar as contas. Eu disse a todos os capitães do grupo para pacificar os membros debaixo deles. Resolver por enquanto é aguardar suas ordens, respondeu Gu Huai. Tome nota das pessoas que estão tentando mexer a panela. Quando tudo isso acabar, expulse eles da guilda, disse Ni Yan. Eles foram definitivamente enviados por Eizu para incitar os membros da guilda a entrarem em ação. No entanto, não era adequado lidar com eles em um momento tão sensível. Isso teria que esperar até que o assunto fosse resolvido. Este é provavelmente um dos esquemas do Heavenbreaker, disse Blade Light. Ele entendeu bem a personalidade de Eizu. Ele não era do tipo para fazer algo, a menos que houvesse algo para ele. Se a Victorious Return não lhe tivesse prometido algum tipo de benefício, ele definitivamente não teria saído do seu caminho para ofender as Kickers United. Se Victorious Return está puxando as cordas de trás das cenas, será inútil, não importa o quanto de nossas forças enviamos. Em vez disso, podemos realmente acabar caindo em uma armadilha, Gu Huai expressou suas preocupações. No entanto, se eles não responderam às provocações, com a Undead fazendo tal cena na Floresta da Forja, era um indicador claro que as Kickers United tinha escolhido submeter à humilhação. A partir de então, os membros das Kickers Unidos nunca mais poderiam levantar a cabeça em público novamente. Este era um insulto nu. Ni Yan sorriu friamente. O Heavenbreaker realmente merecia sua reputação por ter chegado com uma trama hedionda. No entanto, as Kickers United não ficaria ociosa, esperando ser arrancado como patos sentados. Ni Yan analisou a situação. Como estava atualmente, as Kickers United estava preso entre uma rocha e um lugar difícil. Se declarasse guerra, as forças que mobilizavam eram garantidas para ser comidas pela Victorious Return de um só gole. Mas como eles não poderiam lutar, com o Undead ficando tão arrogante na Floresta da Forja, todos os olhos estavam sobre eles. Talvez a Holy Empire, Sapphire Shrine e Battle Crazed Alliance também assistissem como as Kickers United iria lidar com esse assunto. Pedir-lhes para se juntar à briga era definitivamente impossível. Seu relacionamento com Ni Yan ainda não estava nesse nível. As Kickers United não tinha nenhum apoio externo. Floresta da Forja? Deixe-me pensar. Murmurou Ni Yan. Ele não poderia estar mais familiarizado com esse mapa. Tinha topografia kárstica, formações rochosas em todos os lugares. Era uma região arborizada cheia de árvores de ferro, que era habitada por monstros de rocha de nível 25. Abaixo do chão havia um enorme mundo subterrâneo conhecido como uma região da morte. Ele gerou víboras voadoras de nível 25, que se esconderam em fendas escuras e cantos.
Muitas vezes atacavam em grupos, aparecendo quando menos esperado. Se você fosse mordido, todo seu corpo ficaria paralisado. Como resultado, muito poucos jogadores ousaram ir para nivelar. O mundo subterrâneo tinha um total de 7 entradas, todas as quais estavam bem escondidas. Nian de repente teve um pensamento muito perigoso. Floresta da Forja. Nian voltou-se para Gu Huai e disse: mande algumas pessoas para a loja de poções Noite Estrelada para recuperar algumas poções antiparalisia. Diga-lhes que se apressem. Quantas precisamos? 100 de garrafas deve bastar. Isso é realmente suficiente? Perguntou Gu Huai, surpreso. Nian assentiu. É o suficiente. Ele se virou para o resto das pessoas na sala e perguntou: algum de vocês interessado em massacrar ao Hindered comigo? Eu, gritou Tang Yao. Sim, Undin Scaldrel também se juntou. Eu também. Muitos dos membros da sala se ofereceram com entusiasmo.